contextualizar vocês a respeito dessa temática. Já surgiu essa comunicação, um relatório de investigação, devido a uma ocorrência, um colaborador nosso teve aí a sua testa atingida especificamente por um posicionamento inseguro, né? E aí a gente fez a investigação, né, fez o relatório, e aí uma das causas raízes de toda desse cenário especificamente trata-se do treinamento, da falta de treinamento, né, posicionamento seguro especificamente do colaborador. Então, devido a essa ocorrência, a gente foi aberto a RTA pelo cliente, nós também fizemos nosso plano de ação, né, e aí estabelecemos nosso plano de ação mediante as causas raízes especificamente. E o nosso objetivo aqui nesta tarde é justamente tomar ciência a respeito dessa temática, né, do Museu de Ferramentas Manuais, e quanto, de uma forma geral, a rastreabilidade que ela tem que ter, né, conhecimento que a gente deve ter quanto à utilização dessas ferramentas manuais, e principalmente, pessoal, essa rastreabilidade. No decorrer da apresentação a gente vai falar durante essa temática especificamente. Então, manuseio e utilização de chaves manuais, né? Certamente você já ouviu falar de uma dessas chaves. Não, já? E aí uma pergunta, né? Pois é, chaves grifes, chaves de boca são ferramentas essenciais aí no setor, né, de óleo e gás, para apertar e soltar conexões, normalizações e equipamentos. Para preservar essas ferramentas e garantir sua eficácia e segurança, né, alguns cuidados importantes devem ser observados, certo? Quando trata-se desses cuidados importantes, eu já trago a temática aqui realmente relacionada à forma de você portar, conduzir realmente essas ferramentas propriamente ditas, né? A gente sabe que são ferramentas de rotinas da operação, especificamente, né? Então, vale ressaltar aí a importância quanto ao cuidado com essas ferramentas especificamente, certo? A gente vai ter aqui... Não foi de peça aí. Foi? Isso. Relacionado ao manuseio ainda dessas ferramentas, né? Aí há uma temática chamada armazenamento adequadamente dessas ferramentas específicas. A gente sabe que quando a gente iniciou, né, ou todo contrato é assim, existe um rastreabilidade, existe um inventário, né, de ferramentas e equipamentos que deve ser realizado, tá certo? Então, dentro desse contexto, nós temos a rastreabilidade, né, no nosso inventário de todas as ferramentas que vocês utilizam, tá certo? Então, aquelas ferramentas que estão lá na maleta de ferramenta, está previsto até em cláusula contratual, né, ela deve atender a todos os requisitos, a todos os critérios, certo, de segurança, e deve fazer esse mapeamento, devemos fazer esse mapeamento de rastreabilidade, inspeções mensais. Então, quando eu trago essa temática armazenamento, né, adequadamente, relacionado a essas chaves especificamente, né, isso aí vai fazer com que essas chaves aí, ela não sofra corrosão, né, ela deve ser guardadas aí em suportes apropriados para evitar danos físicos. Em relação ao que foi observado na chave propriamente dita, que verificamos lá na ocorrência, essa chave ela não tinha rastreabilidade nenhuma, não tem identificação nenhuma, né? E aí era uma chave que foi fabricada, certo? Era uma chave que foi fabricada de forma artesanal, ela não tinha nenhuma numeração propriamente dita, assim, para a gente dizer, essa chave aqui é uma chave de marca tal, de número tal, de milímetro tal. Ela não tinha nenhuma rastreabilidade quanto a isso. E o que me chama a atenção é que essa chave ela estava lá, naquele localzinho onde a gente foi encontrado, né, onde a gente encontrou ela, há anos ela estava lá, e ela utilizada sempre para a mesma atividade há anos, e ela não tinha uma inspeção, não tinha uma rastreabilidade, não estava mapeada em nenhum inventário, tá certo?
agora eu consegui. Relacionado ainda à limpeza regular, né, após o uso, as chaves devem ser limpas aí para remover resíduos de óleos, graxas, sujeira que possam aí causar corrosão, né, e prejudicar o funcionamento. Utilize produtos de limpeza adequados, se necessário, lubrifique as partes móveis para garantir um desempenho suave. É bem verdade, pessoal, que quando a gente tenha conhecimento, né, que a gente tenha a acessibilidade de pegar uma ferramenta como essa aqui e ir lá para a atividade propriamente dita, a gente tem que ser conhecedor, né? A gente vai ver ali logo na frente a respeito desse ponto de um checklist especificamente, ser conhecedor de como você vai realizar, né? E a chave é realmente adequada para a utilização daquela atividade específica que você vai fazer, né? Não é porque a chave grifo é uma chave que praticamente aí você consegue utilizar em várias conexões que você vai utilizar ela sempre em todas as, né, em todas as outras atividades. Não, a gente deve fazer essa seleção específica para a atividade específica da ferramenta específica, não é verdade? Então, não existe esse cenário aí da gente estar fazendo armengue, que com uma chave de bocas aqui dá certo, mas aí eu vou fazer com a grife aqui que resolve do mesmo jeito. Mas aí fica aquela perguntazinha, será que essa chave mesmo é a correta para a utilização para a realização da atividade que eu estou fazendo, certo? Então, ainda assim, quanto à manutenção dessas ferramentas que foi percebido na chave lá que a gente encontrou, né? Era uma chave de bocas que aí não dava para definir se era uma 30, 32 ou se era 31, era algo bem indeciso. A gente foi até com uma réguazinha lá para verificar a quantidade de milímetros da chave, mas a gente ficou nessa indecisão, justamente aí pelo fato de não ter uma inspeção, já ter sido usado há vários anos, certo? Há vários anos, e ocasionou essa ocorrência, certo? A inspeção visual, né? Antes de cada uso, é importante aí inspecionar visualmente as chaves em busca de danos, aí como rachaduras, deformações ou desgaste excessivo. E se alguma irregularidade for encontrada, a chave deve ser substituída para evitar falhas durante o uso. Ainda sobre os riscos, né, dessas ferramentas defeituosas, as ferramentas e equipamentos defeituosos podem causar ferimentos graves, né? A caracterização dessa ocorrência foi leve, certo? Foi leve. A ocorrência que ocasionou aqui estas ações especificamente, nós estamos tratando a respeito desse ponto. Foi leve, certo? E existem outras situações que em auditorias a gente vê na área operacional que um vacilo ali do colaborador na execução da atividade ou uma falha ali na atividade, né, que ele está realizando é fatal. A gente tem situações aí de chave de grifo, de questões, situações que podem pressionar o dedo, né, a mãozinha ali, no local devido. Então a gente consegue enxergar isso aí. E dentro desse cenário, pessoal, a gente está falando aqui, ao mesmo tempo se perguntando, né, se indagando aqui relacionado ao nosso comportamento, né, com a segurança, com o nosso posicionamento seguro, com a utilização de ferramentas, e isso para que esse evento indesejado não aconteça, certo? Ferimentos, algo que venha por uma má utilização ou uma utilização de forma incorreta de uma ferramenta, venhamos nos acidentar, tá certo? Então, isso aí é fora de cogitação para nós. Estamos vivenciando, sabemos quais as ferramentas de rotinas, fazemos inspeções de rotinas para que o evento indesejado não aconteça, certo? Nunca use uma ferramenta com defeito, né? Verifique todas as ferramentas antes de usar. As ferramentas com defeito devem ser marcadas, né, como fora de serviço, e os reparos devem ser feitos por pessoal competente, se for o caso, certo? Se não for, uma chave grifo lá está com um mordente danificado, né? Não vai fazer uma manutenção, tem que trocar o mordente, não é isso? Claro que estava ali dentro da manutenção, mas troca-se o mordente e pronto, resolvido. Não vai ajeitar aquele mordente, não vai dar um ajustezinho, não. Troca o mordente e resolvido, né? Então, não existe esses arranjos, não existe essa ideia de, vou fazer um armenguezinho aqui e a coisa vai se resolver. Não, com ferramentas, né, elas devem realmente garantir a segurança para você ali como executante daquela tarefa, de que ela não vai lhe provocar um acidente, certo?
que ela não vai provocar uma ocorrência ali inesperada para você. Você tem que trabalhar com uma ferramenta com segurança, que transmita segurança ao realizar a sua atividade, né? Seja uma acoplação ali do mangote, e lá especificamente era a acoplação de um mangote, né, para uma retrolavagem no filtro, e aí de 3/4, né, uma mangueirazinha de 3/4, o camarada ele conseguiu fazer uma movimentação ali, posicionamento inseguro, e ocasionou essa lesão na testa propriamente dito, certo? A utilização correta, nessa imagem aqui fica claro, né, que não tem como nós pegar um martelo e parafusar, né? Você quer que eu parafuse? Não, a gente deve realmente utilizar as ferramentas para as suas devidas finalidades, Então a chave deve ser usada apenas para os fins a que se destinam, e aí evite aplicar força excessiva. Um detalhe muito importante, né, quando falamos dessa força excessiva, foi o que ocorreu lá, certo? Existia a conexão era na altura aqui da sua cabeça, né? E aí ele estava fazendo o rosqueamento, né? Tinha um niple, e aí ele fazia o rosqueamento do niple, e logo em seguida ele colocava a mangueira, né? De 3/4, e fazia o aperto dessa mangueira para fazer a retrolavagem do filtro. Ao ponto dele apertar, naquele aperto final ele foi em um posicionamento que a gente vai mostrar aqui. Vem aqui, Alexandre, rapidinho. Em um posicionamento, pode ir. A gente vai mostrar aqui rapidinho. E aí nesse aperto final, nesse toque final, a chave escorregou e veio sobre a testa do colaborador, certo? Não teve ajuste ali, a gente vai ver outro ponto aqui relacionado à manutenção preventiva. Então, realizar manutenções preventivas, regulamento, né, como lubrificação das articulações, substituições de peças desgastadas, né, isso ajuda a prolongar a vida útil das chaves e garantir a sua eficácia durante o uso, tá certo? Então, pessoal, vamos mostrar aqui rapidinho. Fica aqui de frente, Alexandre, por favor. A chave na altura da cabeça, de forma vertical, né? Isso. Coloque essa mão contrária aqui. Isso. Certo? Bem aqui. Isso. Então, no torque final, o colaborador ele fez isso. Certo? No torque final, o colaborador ele fez isso e, consequentemente, atingiu aí a testa do colaborador. Ele estava fazendo esse movimento, certo? Fazendo esse movimento de aperto aí. E ele escorregou. Estava aqui a conexão, na medida que ele puxou no toque final, a chave veio sobre o rosto do colaborador, certo? Então, era chave de boca, e foi justamente essa quina aqui, ó, que pegou na testa dele e aí provocando aí uma lesão na testa do colaborador, certo? Relacionado, lembrando, pessoal, essa chave aqui especificamente, ela está inspecionada, né? Ela está inspecionada. Para esse mês aí é vermelho realmente, certo? A gente vai ver aqui o padrão de cores da 3R, inclusive isso é um procedimento novo, certo? Que a 3R ainda não publicou ainda para a própria 3R, mas aí eu fui lá com o analista da 3R e ele conseguiu me passar realmente esse procedimento que estava realmente em andamento, né? E aí a gente vai ver primeiro aqui algumas observações do que traz esse procedimento especificamente para nós. Relacionado à chave grifo, que também ele utilizava lá, pode pegar por favor, Alexandre, a chave grifo, ele faz, né, essa atividade, quando não tem a chave de bocas 32, ele ia lá na chave grifo, fazia essa atividade da mesma forma. Uma observação quanto a essa chave de grifo especificamente foi que ele percebeu, o próprio colaborador, que o mordente, né, os mordentes da chave grifo facilitava esse torque final para ele, né? Ou seja, transmitia segurança que ele podia puxar a chave e ela não vinha sobre o seu rosto. Ou seja, ele já sabia disso e logo depois foi que ele percebeu, né, que poderia ter feito com essa chave e assim não tinha trazido dano algum. Tá certo? Obrigado, viu, Alexandre? Então, pessoal, relacionado aí esse... Então, a manutenção preventiva deve ser feita. A gente,
A partir do momento que vamos fazer a realização da atividade, devemos fazer essa observação, certo? Devemos ter essa observação visual ali daquela ferramenta, certo? Para a gente não ser surpreendido. Treinamento adequado. Certifique-se de que os operadores, né, das chaves estejam devidamente treinados e familiarizados aí com os procedimentos de uso e segurança, né? Isso ajuda a evitar danos às ferramentas e garantir a segurança pessoal e operacional. Se vocês quiserem anotar aí, viu? Agora é o PG Corp SMS 064. Esse aqui, agora é dia 30, né? 30 do 4. 30 do 4. Que vai passar a ser, né, vai ainda ser transmitido ainda para as contratadas, e a gente vai passar a utilizar, né, esse padrão aí. Esse padrão especificamente ele tem a inspeção de ferramenta aí no seu anexo 2, certo? Então eu vou inspecionar uma ferramenta, certo? Mas o que eu tenho que ver na ferramenta, né? Então está aqui no anexo 2 do procedimento, certo? Então tem todo o passo a passo que devemos atender, adotar no que diz respeito a garantir a segurança, né, das ferramentas e nossa, né, ao realizar as atividades especificamente. Tá certo, pessoal? Foi? Eu acho que foi, não. E aí, um ponto, pessoal, que a gente deve realmente atentar para isso é justamente relacionado ao posicionamento, né, ao comportamento seguro com a utilização da ferramenta especificamente, certo? Então, esse comportamento que a gente deve adotar na rotina era para estar aqui o pessoal da 3R também, os operadores da 3R, que foi assim que foi acertado lá com o líder, certo? Mas não veio, enfim, para que todos tivessem esse nivelamento, né, de conhecimento que pudesse realmente nos cobrar, certo? A partir de agora, Arthur vai cobrar Alexandre vai cobrar Arthur, e essa ferramenta aí, né? Olhem de cara logo a etiqueta, se está inspecionada ou não. Se não, sem livre, não utiliza a ferramenta, certo? E se porventura vocês virem na área operacional ferramentas que não está naquela listazinha de inspeção que eu faço mensalmente, né? Me avisa e me informa que depois dessa ocorrência aí, eu fui fazer um mapeamento na área, encontrei ainda, além dessa chave que teve essa ocorrência, umas 2 chaves aí fora do inventário, fora do mapeamento, não tinha rastreabilidade nenhuma, né, dessas chaves. E aí eu perguntei ao camarada, sabe o que o camarada disse? Não, é porque eu gosto dessa chave, porque ela é minha. E ela é minha e eu gosto de fazer especificamente com o que é meu. Eu não entendi que amor é esse por uma ferramenta, né? Mas não está relacionado a isso. Você, tem uma ferramenta, eu vou utilizar ela. Você tem amor pela sua ferramenta? Beleza, então deixa eu inspecionar ela aqui. Deixa eu ver se ela está atendendo aos critérios mesmo, lá do que diz o procedimento 64, né? Então, está atendido, então você vai utilizar essa sua ferramenta. Porém, eu tenho que mapear ela, certo? Eu tenho que mapear ela, tenho que ter uma rastreabilidade dessa ferramenta, para que quando você for utilizar, né, eu possa também ter a garantia de que eu inspecionei essa ferramenta, né, e você possa utilizar ela com segurança. Eu digo inspecionar, mas nesse caso, pessoal, eu aprovo, certo? Como técnico de segurança, eu aprovo a inspeção do executante, tá certo? O camarada que vai executar a atividade lá, ele inspeciona a sua ferramenta e o SMS, né, vai lá e faz a aprovação daquela inspeção propriamente dita. Tá ok, pessoal? Então, aqui, relacionado aí ao que já norteia o procedimento 64, tá certo? O padrão de cores, você já viu, né, esse padrão de cores aí, e a gente já consegue identificar que a inspeção e a etiquetagem dessas ferramentas, elas são mensais agora, certo? Vai começar a valer a partir de então a inspeção e a etiquetagem dessas ferramentas, né, todo mês, ok? Então agora para maio, né? Maio, não é isso? Maio é vermelho, agora? E aí lá, junho, azul, de forma que todo mês a gente vai ter que mudar, fazer a inspeção, né, e fazer essa etiquetagem dessas ferramentas, tá ok? O modelo, né, de seres a ser utilizado nessas inspeções, a gente tem aqui inspecionado por especialidade e a data especificamente do que foi, de como ocorreu essa inspeção.
Tá ok, pessoal? Desde já quero agradecer a todos vocês por essa atenção aqui relacionada a essa temática. Lembre-se, pessoal, o objetivo de a gente estar aqui hoje falando a respeito de manuseio e utilização de chaves manuais foi devidamente uma ocorrência na área operacional, certo? Eu quero que vocês saiam daqui com esse sentimento de que houve uma ocorrência realmente, um colega nosso se feriu, né? Então, para isso, nós estamos aqui para tratar dessa temática com vocês e que vocês sejam entendedores, né? Sejam os fiscais de vocês mesmos quando estiver lá na ponta da linha executando a atividade, né? Quando você for pegar uma chave de boca agora, pegar uma grifo, qualquer que seja a chave, você faça essa inspeção visual, veja, tenha esse olhar crítico, essa observação crítica relacionada à utilização dessas ferramentas, né? Uma coisa que eu estou falando aqui, já me lembrando, existia uma folga lá, né? Uma folga da chave na conexão, né? De 3/4, existia uma folga significativa que foi um dos motivos, né? Que causou aí essa chave vir de encontro ao rosto do colaborador. Um torque excessivo, não sei, um torque excessivo, né? Se a gente for entrar em torque aqui, a gente teria que pedir apoio aí do engenheiro, nosso amigo Éder aqui, né? E aí fazer todo esse estudo relacionado à força específica lá para aquele equipamento, para aquela polca, para aquele nível especificamente, né? Enfim, não é bem por essa área que eu quero entrar, mas na ideia de que a gente não deve exceder, né? Ou seja, praticar forças excessivas ali numa conexão que você faz ali 3, era diariamente, era rotina, não? Eletrolavagem lá, era uma rotina que daqui a pouco ele ia praticar essa força lá e daqui a pouco ele teria que desfazer aquilo já até que acabasse aquela atividade. E aí aconteceu essa folga e aí veio de encontro ao rosto do colaborador e aí a gente é surpreendido, né, com o devido posicionamento dele, né, ele traz a chave, ele chapa a mão aqui na chave e traz com toda vontade. A gente foi lá com o colaborador fazer o simulado e realmente, né, a gente conseguiu comprovar que faltou ali uma atenção devida exclusivamente naquela atividade, tá certo? Olha o que a rotina faz, eu faço isso todo dia 2, 3 vezes, eu faço isso todo dia 2, 3 vezes e aconteceu, certo? Então, devemos realmente ativar essa percepção de risco, a nossa percepção de risco, né, relacionada a esse tipo de atividade. Pessoal, alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Entendeu? Entendeu, pessoal? Pode fazer mesmo. A utilização de ferramentas novas, para nós, para vocês, líderes podem mapear todas as ferramentas lá que você viu na sua maleta e necessite de substituir, né, que a gente não tem nenhuma restrição quanto a isso, né? Você tem o controle das suas ferramentas e na medida que você estiver, a gente faz aquela inspeção mensal, né? E aí eu aprovo, na verdade, mas vocês têm essa abertura, certo? Para dizer, ó, essa ferramenta aqui não está adequada, essa ferramenta aqui deve ser substituída, eu preciso de outra ferramenta, certo? Fique à vontade nesse sentido. E na verdade é uma missão nossa, né? Aquilo que está com desgaste, aquilo que não está sendo útil para a nossa rotina, para aquela atividade especificamente, eu devo descartar. É claro que eu devo justificar, né? E ali o motivo, razão e circunstância, por que não aquela chave, e aí a gente faz a substituição. Éder, quer dar alguma palavra? Bom, pessoal, boa tarde. Como você já falou, às vezes aquela caixa de ferramentas que a gente tem lá, ela tem várias ferramentas que você nem utiliza. Aí às vezes você precisa de uma ferramenta que você não tem lá. Aquele kit de ferramenta ele é um kit padrão que vem no contrato, solicitação do contrato. Então foi feito ali de uma forma muito abrangente. Então às vezes você precisa de uma ferramenta que é específica e que não tem lá. Se você precisa de uma ferramenta que não tem lá, sinaliza para a gente, sinaliza para o SMS. A gente tem um programa Zero Desvios que você pode indicar lá. Então, assim, fala com a gente providencia a ferramenta que você utiliza. Se for uma ferramenta que não esteja ao nosso alcance, a gente pode
pleitear junto ao cliente. Mas o importante é que a gente não utilize ferramentas que não são aquelas que estão rastreadas, que estão mapeadas. Essa ocorrência especificamente, ao longo da investigação, a gente descobriu várias e várias coisas que acontecem normalmente aí no ativo todo, né? Então, assim, tem ferramentas que a pessoa utiliza que não está sendo rastreada. Isso não foi um caso particular de lá, a gente já viu em outras áreas que existe isso, por várias situações. A gente viu também uma situação em que, basicamente foram 3 causas raízes, né, Osés? Quando a gente finalizou a investigação, a gente viu primeiro que a forma com que ele estava manuseando a ferramenta não era adequada. Eu, particularmente, quando eu soube, eu disse, poxa, se foi a chave que escorregou, como é que atingiu a testa dele? Se ele está pegando na chave assim, ele escorrega, quem pega na testa dele seria a mão e não a chave. Aí depois a gente viu que não era a forma que ele estava pegando, não era assim, era assim. A gente viu também que uma das coisas que levou ele a fazer isso é porque o local era alto, tinha várias linhas na frente, então para ele era mais cômodo, mais conveniente, digamos assim, ele fazer isso do que fazer isso. Então, assim, é importante que a gente também observe essas causas raízes, para que a gente também não faça esse mesmo, cometa esse mesmo desvio, né? E, além disso, não é só o pegar da chave aqui, tem também toda uma ergonomia que você precisa utilizar. Por exemplo, de repente poderia não acertá-lo, mas se a chave escorrega e ele não está de uma forma que ele esteja firme, ele poderia cair por cima de uma linha daquela e se machucar também. Então, assim, tem essas situações. Outra coisa que a gente viu foi a questão do posicionamento seguro. A gente já teve outros incidentes, outras ocorrências e, assim, quase todas elas a gente tem questões de posicionamento seguro, percepção de risco. Então, mesmo a chave escorregando, se ele tivesse com a cabeça numa posição fora do raio de ação, ela não teria atingido a testa dele, né? Então, a gente percebeu isso aí também. Como o Zé falou, a gente concluiu a investigação, foram feitas 5 ações, a gente abriu um FCA e ao longo aí do mês aí a gente vai estar tratando essas ações da ocorrência que teve. É algo que a gente não quer que se repita com ninguém, óbvio. A gente está aqui para trabalhar e não machucar ninguém. O objetivo de todos nós é vir trabalhar e voltar com saúde, com integridade. Não é objetivo de ninguém se machucar. E assim, a investigação quando acontece, ela faz parte do processo, né? Não é para a gente crucificar ninguém. A empresa não quer crucificar ninguém, ela quer encontrar essas lacunas que existem, que faz com que os acidentes aconteçam. Como vocês podem perceber, existem várias situações que acontecem no nosso dia a dia, que às vezes a gente faz e nem percebe, mas isso está causando ocorrência, está causando acidente. Então é importante que a gente trate para que não continue machucando ninguém, né? Então, obrigado aí. Ok, obrigado pela presença de todos. E aí, pra gente, a gente vai assinar, além da lista de presença, a chavezinha do Bolt e vou lançar lá no grupo. Ok, pessoal? Obrigado a todos. Boa jornada.